Amós. É tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Texto áureo. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Amós 5:4. Verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, somos chamados a um viver coerente com a fé e os valores bíblicos. Objetivos da lição: apresentar o cenário da mensagem do profeta Amós, destacar a essência da mensagem do profeta Amós, identificar lições do livro de Amós para os dias de hoje. Referência bíblica: Amós capítulo 7, versículos 7, 8, 9, 14 e 15. Mostrou-me assim também: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza meu povo Israel. Leituras complementares. Segundo Crônicas 7,14, um chamado ao arrependimento. Salmo 7,17, louvar ao Senhor segundo a sua justiça. Salmo 9, versículo 8, o Senhor julgará o mundo com justiça. Salmo 15, 1 ao 2, o verdadeiro cidadão dos céus. Salmo 51, 1 ao 4, Davi confessa o seu pecado e suplica perdão. 1 João 1, 9, Cristo é fiel e justo para nos perdoar. Motivo de oração: ore para que a sua prática religiosa não seja apenas de lábios, um cerimonialismo e rituais. Introdução. Amós denunciou a injustiça e a corrupção, e por isso precisou enfrentar tudo que se opunha à sua mensagem profética. Sua vida nos mostra que realizar a vontade de Deus não isenta ninguém de enfrentar obstáculos. Capítulo 1. O cenário da mensagem do profeta Amós. O livro de Amós revela um cenário onde a religiosidade era intensa. No entanto, o povo estava distante da presença de Deus. Era uma vida espiritual de aparências. Embora continuassem a praticar os rituais exigidos pela lei, em alguns casos, se excedessem na observância da lei, os corações estavam afastados do Senhor. 1.1. O profeta Amós. Amós era um homem de Deus, que trabalhava no campo com gado e com agricultura, em uma pequena cidade no interior da Judéia chamada Tecoa. Amós 1:1, capítulo 7, 14 ao 15. Seu nome significa carregado, no sentido de carregar peso. O profeta não era membro de uma família sacerdotal, como o profeta Jeremias e Ezequiel, ou um profeta palaciano, como os profetas Isaías e Daniel. No entanto, Amós foi um servo de Deus humilde, corajoso e obediente. Ele corajosamente entregava o recado de Deus aos poderosos do povo, cumprindo as ordens do Senhor. O Manual Bíblico Entendendo a Bíblia, página 282, acrescenta, abre aspas, Amós também tinha um bosque de figueiras. Assim, ele era um pastor e também um agricultor e vivia aproximadamente a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. A sua eloquente prosa e poesia sugerem que ele era algo mais do que um pastor contratado ou lavrador. Aparentemente, era um homem instruído e talvez o proprietário do rebanho do bosque. Ele diz que viveu quando Jeroboão era rei em Israel, que data entre os anos 786 e 746 a.C.
A prosperidade natural de que Amós fala se encaixa com as condições da última parte do reinado de Jeroboão, começando aproximadamente em 760 a.C. Fecha aspas. 1.2. A rejeição sofrida por Amós. Diante daquele cenário de intensa religiosidade, injustiça, corrupção e opressão, o profeta Amós enfrentou forte oposição quando transmitiu a mensagem de Deus. Um sacerdote de Betel, chamado Amazias, tentou expulsar Amós do país quando ouviu as palavras que confrontavam o povo e seus pecados. Amazias se utilizou de falsos subterfúgios para calar e intimidar o profeta. Primeiro, recorreu ao rei Jeroboão mentindo para obter a aprovação do rei e sucesso em seus intentos contra Amós. Capítulo 7, versículo 10. Segundo, ele usou o povo contra Amós. Capítulo 7, versículo 11. Terceiro, desdenhou sobre a origem do profeta, usando-a como argumento para desacreditar sua mensagem. Capítulo 7, versículo 12. Quarto, com a autoridade que possuía, tentou se proteger citando o santuário do rei e não o templo do Senhor. Capítulo 7, versículo 13. Norman Champlin comenta sobre isso. Abre aspas. Amazias era o sacerdote oficial do santuário real de Betel. Amós tinha asseverado de que ele não era um profeta profissional e nem era membro de alguma guilda profética. Antes, era um leigo a quem Iavé tinha enviado para proferir profecias a seu povo. Amós 3, 3-8. A classe liderante reagiu violentamente contra as profecias de condenação de Amós. Fecha aspas. 1.3. A resposta do profeta Amós. Embora não faltassem esforços do sacerdote Amazias para impedir que Amós continuasse com sua mensagem da parte de Deus, o profeta se manteve fiel ao cumprimento de sua missão e argumentou em sua defesa. Primeiro, Amós era oriundo do campo e não pertencia à elite religiosa ou civil do seu povo. Ele diz: eu não era profeta nem filho de profeta. Amós 7,14. Segundo, Amós tinha consciência de que a única autorização necessária para cumprir seu ministério era o chamado de Deus. Capítulo 7, versículo 15. E terceiro, o profeta não se escondeu, não se calou ou mesmo se intimidou diante das ameaças sofridas pelo sacerdote, alguém que supostamente deveria apoiá-lo. Capítulo 7, versículo 16-17. Norman Champlin acrescenta, abre aspas, é verdade que Amós não pertencia a uma família profética, nem era filho de um profeta, muito menos membro de uma escola profética, ou seja, ele não era um profeta profissional. Mas, e daí? Amazias, o chamado sumo sacerdote do reino apostatado de Jeroboão, também não tinha credenciais tradicionais, não pertencendo à família de Arão, a qual era um segmento da tribo de Levi. Amós era apenas um boiadeiro e colhedor de sicômoros. Em outras palavras, ele era um fazendeiro. No entanto, ele atraiu o poder e a sabedoria de Deus e também a luz profética por ser um homem piedoso. Ele foi escolhido para uma missão especial. No capítulo 1, nós aprendemos que a verdadeira espiritualidade é refletida diariamente em um estilo de vida que agrada ao Senhor e atrai outros para conhecê-lo e servi-lo. Capítulo 2. A essência da mensagem. O livro de Amós pode ser dividido nos seguintes temas. Nos capítulos 1 e 2, o profeta prega para o povo de Deus, especialmente o reino do norte, Israel. Já nos capítulos 3 e 6, as mensagens de Amós são proferidas diretamente para Israel e seus líderes. Nos últimos capítulos de 7 ao 9, Amós relata suas visões a respeito do juízo de Deus, o dia do Senhor. 2.1. A justiça de Deus. Entre o povo de Deus, a sensibilidade e o amor ao próximo
eram coisas tão distantes que pessoas honestas eram vendidas como escravos, caso não pudessem pagar suas dívidas. O pecado estava tão enraizado e normatizado que os pais e os filhos se relacionavam sexualmente com a mesma mulher, profanando a santidade e o nome de Deus. Neste estilo de vida tão contrário aos ensinamentos de Deus, era comum comer comidas oferecidas aos ídolos. A injustiça imperava entre a liderança religiosa que se escondia atrás de uma falsa moralidade e uma espiritualidade vazia, oferecendo assim cultos que não agradavam mais ao Senhor. Amós 2, versículos 6 ao 8. Norman Champlin se posiciona sobre isso. Abre aspas. Mais espaço foi dedicado à condenação de Israel, visto que Amós foi um profeta especificamente enviado a Israel. Em certo sentido, Israel, a oitava das nações a ser denunciada, era a pior de todas. Tinha os elevados privilégios de Judá, mas desde o começo da nação, com Jeroboão I, que separou as 10 tribos das duas, Judá e Benjamim, Israel tornou-se podre na idolatria. Fecha aspas. 2.2. Deus exige retidão e justiça do seu povo. Retidão é a conduta correta, especialmente nos lugares onde a justiça deve ser alcançada e todas as pessoas, independentemente de sua classe social. Em Amós 5:24 encontramos: corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Não existe retidão onde não há justiça, e a justiça sem retidão não passa de um engano. A falta de retidão era sentida nas 3 esferas da vida pública nos tempos do profeta Amós: nos tribunais, nas classes sociais mais favorecidas e no culto a Deus. Cabe ao povo de Deus ser exemplo de retidão e justiça, amar a Deus e ao próximo de forma prática e não apenas com discursos evasivos e vazios, especialmente aos menos favorecidos, isto é, os menos amados na prática. A revista Betel, do segundo trimestre de 1994, página 16, comenta, abre aspas, moralmente, a nação estava corrompida tanto interna quanto externamente. A aristocracia era rica, porém perversa. Profetas e sacerdotes viviam a serviço dos seus próprios interesses. Injustiça social era o que havia. Os poderosos tinham sempre razão. Usurpavam os pobres e viviam na suntuosidade e no vício. Em tudo, a nação era pagã, com exceção do nome. Fecha aspas. 2.3. A necessidade do verdadeiro arrependimento. Amós devia visitar os lugares onde estavam os templos para os outros deuses, Betel e Gilgal. Sua missão era profetizar contra a idolatria com as estátuas que o rei Roboão tinha feito. Era preciso trazer à memória do que o povo havia se esquecido, as palavras que Deus tinha dito a Moisés, quando Josué renovou a aliança no Monte Ebal. Josué 8, versículo 32. O povo estava mergulhado na idolatria e Deus alertou sobre as sérias consequências para esse tipo de atitude. Deuteronômio 30, versículo 15 ao 20. Então, o profeta Amós age como mediador suplicando a misericórdia de Deus. O profeta não justifica ou compactua com o erro de seus compatriotas, pois ele sabe que a ira do Senhor é pertinente. O povo pecou e por causa disso, Amós pede perdão. Capítulo 7, versículo 2. David Alan Hubbard, em sua obra Joel e Amós, páginas 231 a 232, comenta, abre aspas, atônito diante de um quadro devastador, Amós implora perdão a Deus, ou seja, perdoa. A forma gramatical é o imperativo intensificado por uma partícula que dá a ideia de urgência, ou seja, por favor, ou então, agora. Ainda que a narrativa da visão não traga nenhum relato do pecado,
Amós sabe que os gafanhotos são a promulgação do juízo sobre Israel desobediente. Daí, o pedido de perdão. O fundamento para o pedido de Amós é a fragilidade e a vulnerabilidade de Israel, aqui chamado de Jacó. Fecha aspas. No capítulo 2, nós aprendemos que sem a justiça, a retidão e o arrependimento, não há solução para os problemas da humanidade. Capítulo 3. Amós para hoje. O fato de Amós interceder pelo povo não o tornou complacente com o pecado. Tampouco o fato de a injustiça permear todas as camadas da sociedade de sua época, especialmente os mais vulneráveis, o fez calar mediante os pecados que cometiam contra Deus. Amós não deixou de cumprir seu ministério e anunciar o iminente juízo de Deus como a forma de disciplinar o povo de Israel. 3.1. Privilégios e responsabilidades. O fato de Israel ser o povo escolhido trazia-lhes a falsa segurança de que estavam isentos do julgamento de Deus. O profeta Amós, porém, os confrontou com tal pensamento. Capítulo 3, versículo 2. E isso para que entendessem que tal privilégio imputava-lhes grandes responsabilidades. O amor de Deus também se manifesta em julgamento e disciplina sobre aqueles que insistem em viver à margem de seus preceitos, principalmente dos que já experimentaram uma vida de devoção e comunhão com Ele. O escritor J. Al Motier afirmou, abre aspas, o destaque particular de Amós é o seguinte: quanto mais perto de Deus se encontra, mais próximo o juízo e mais certo o julgamento. Por causa do privilégio de serem salvos, mais será exigido daqueles que mais receberam. Quanto maior a luz, maior o risco. Fecha aspas. O evangelista Valdilon Ferreira Brandão, na obra Revista Betel Dominical, segundo trimestre de 1994, página 19, descreve alguns dos pecados indesculpáveis de Israel. Primeiro, o pecado contra a revelação. O privilégio de Israel ser a nação eleita de Deus não faria mais importante que as demais nações, a ponto de poder pecar. Acarretava, antes de tudo, o dever de ser luz para as nações e não igualar-se a elas. Assim como Israel, muitos de nós temos esquecido do dia da nossa libertação, vivendo em situações que não nos identificam com o nosso libertador, com a nossa aliança de batismo. Fecha aspas. 3.2. A inutilidade do formalismo religioso. A mensagem de Amós é muito clara. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Amós 5:24. Isso significa que o formalismo religioso e o cerimonialismo nada representam diante de Deus se não estiverem acompanhados de atitudes que demonstrem o amor e o cuidado de Deus pelos homens. A indiferença da igreja mediante as mazelas que acompanham aqueles que se encontram em situação de desamparo e abandono depõe contra ela, ainda que tenha excelentes e elaboradas programações. O ativismo do calendário não pode e não deve substituir o socorro aos aflitos e aos desvalidos onde quer que estejam. Norman Champlin acrescenta, abre aspas, em contraste com a religião vazia, algo repelente que Yahvé odeia, temos a verdadeira religião que se manifesta por meio da justiça, o qual é tão abundante que rola como um riacho descendo pelas faldas dos montes, e também a retidão, que é como a torrente que flui de forma perene. Encontramos aqui as águas da vida, e não o vinho do deboche. Essa é a essência da verdadeira fé, a fé que parte do coração. Provérbios 4:23. Fecha aspas. 3.3. Uma mensagem de esperança. Em Amós, encontram-se muitas palavras sobre o sofrimento, destruição e morte, e poucas palavras sobre otimismo e esperança. Mas isso não invalida a mensagem final sobre a esperança de um futuro melhor. Amós 9:11-15.
Devido aos pecados dos povos, Deus mandaria seu fogo destruidor e outros castigos como juízo divino. Mas, no final da mensagem, o profeta reforça a graça, a misericórdia e o amor de Deus ao se referir à oportunidade que todas as pessoas de todas as nações receberiam a mensagem de salvação por meio do descendente de Davi, que é Cristo Jesus. O evangelista Valdilon Ferreira Brandão, na revista Betel Dominical, segundo trimestre de 1994, página 20, comenta sobre as promessas finais de salvação em Amós. Abre aspas. Amós cumpriu a missão de que havia recebido do Senhor. Entregou a mensagem de juízo divino sobre os pecados do povo. A aparente apatia de Israel quanto à mensagem de Amós não poderia ofuscar o evento que o profeta tanto almejava. Foi assim que, séculos mais tarde, alguém escrevendo sobre um descendente de Davi disse: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." João 1,14. A palavra grega para habitou se traduz literalmente levantou um tabernáculo, cumprindo assim a profecia messiânica de Amós 9:11. Fecha aspas. No capítulo 3, nós aprendemos que Deus é justo e também misericordioso. Conclusão. A missão de cada crente é proclamar a mensagem de Deus no lugar que Ele mesmo designar. Todos devem pregar a mensagem de arrependimento e salvação, atendendo ao chamado do Senhor. Amós inspira cada crente com sua ousadia, comprometimento e fé naquele que o enviou. Amém.